A paz do Senhor, todos os irmãos do canal, todos que estão visitando, sejam bem-vindos. Esse é o canal EBD Mestre. Nós estamos, esse trimestre, estudando a lição referente ao livro de Efésios, fazendo um estudo referente ao livro de Efésios. E hoje nós teremos a 12ª lição. Estamos chegando ao nosso final, mas hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. Meu nome é Evangelista Marcelo, estamos aqui no canal toda semana trazendo um estudo novo para você. Prepare-se que a partir de janeiro estaremos estudando o livro de Ezequiel. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito produtivo. Hoje nós vamos falar sobre a família, né? O texto básico, Efésios capítulo 5, está aqui na revista. Efésios capítulo 5, verso número 22, o 25 e o capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4, que vai nos falar assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí no capítulo 6, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, amados, hoje a lição vai nos dar um apontamento sobre a família. Primeiro vamos entender esse título: A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. Primeiro, a conduta, a palavra conduta, ela está ligada a conduzir, gerar, dirigir, direcionar em prol do condutor. O condutor, que é aquele que conduz, por exemplo, o veículo, o motorista é o condutor. Então, quando ele quer que o carro vire para a direita, ele assim faz para a esquerda. Se tiver que sinalizar, ele sinaliza, tá certo? Aquele que está no comando é o condutor daquela obra, daquele carro, enfim, seja o que ele estiver conduzindo. Numa empresa existe aqueles que estão à frente da empresa, nos seus escalões, seja diretoria, seja presidência, seja gerência, e tudo vai de uma forma graduativa, né? Distribuídas em poderes sobre aquela empresa. Então, esses cabeças vão dirigindo de acordo com o condutor-chave, que no caso aí seria a diretoria dessa empresa ou o dono. Então, condução é isso. E aqui o texto está falando a conduta do cristão, ou seja, como o cristão se dirige, como ele caminha, em que direção ele caminha. É importante nós entendermos aqui a palavra cristão. Cristão é todo aquele que serve a Deus, que segue a Cristo, certo? O nome cristão, seguidores de Cristo. Por exemplo, os apóstolos, seguidores de Cristo. Onde Cristo ia, eles iam também. E onde Cristo se direcionava, eles se direcionavam para lá. O que Cristo determinava, falava, eles cumpriam e obedeciam. Então, isso é ser cristão. Nos nossos dias, Jesus não está presente na pessoa física, mas está presente na pessoa do Espírito Santo, que ele enviou para ser o guia da igreja, o guia do cristão. Então, precisamos obedecer às ordens que Jesus, embora ele tenha ido para o Pai, porém ele deixou aqui os seus mandamentos para que todo aquele que se classifica cristão
obedeça e siga essas regras. Pois bem, aonde estão essas regras? Está na palavra de Deus. Não tem como alguém ser cristão se ele não segue a palavra de Deus. Seguir as Escrituras e os mandamentos deixados por Cristo é uma obrigação do cristão. É isso que o determina que ele seja cristão, são os ensinamentos de Cristo. Agora, não tem como a pessoa, mesmo querendo ser cristã, querendo seguir a Cristo, ela de fato ser cristão e obedecer a palavra de Deus sem conhecê-la. Então é necessário a leitura. Então, via de regra, todo cristão tem o hábito de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela embora seja um livro espiritual, mas é um livro natural também. Como assim? Toda vez que você lê a palavra de Deus no âmbito natural, você só consegue entender a visão natural da história, do contexto, enfim. Mas quando você lê ela no sentido espiritual, ou seja, você ora ao Senhor e pede ao Espírito Santo para que te oriente, te mostre a verdade ali, então as coisas, os mistérios de Deus são revelados a ti, Deus fala contigo. E através desse falar, Deus mostra para ele a vontade dele para a sua vida que é cristão, o caminho do cristão. Então, conduzir a conduta do cristão, ela é um direcionamento, um dirigir em favor dos mandamentos do Senhor que está impresso na Bíblia, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo que está nos guiando nesse mundo. A conduta do cristão no relacionamento. Você ter um relacionamento com Deus está ligado à oração. Está ligado a você entender o que Deus quer para a sua vida e o seu conversar com Deus. Então, o cristão, para ter uma conduta apurada, correta, ele precisa ler a palavra e falar com Deus. Entender o que Deus fala e se aproximar de Deus e ter comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. E a última palavra do texto, ou melhor dizendo, do título da lição, a conduta do cristão no relacionamento familiar. A última palavra é familiar. Família é uma instituição criada pelo próprio Deus. A família é a célula máter da sociedade. É na família que nós aprendemos a ter o nosso primeiro relacionamento social. É onde a gente aprende a ter a ideia de autoridade, é onde a gente aprende a ter a ideia de união, de passividade, de amor. E a gente leva essas regras, ou pelo menos deveriam levar as famílias, cada membro, para os outros grupos sociais, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na condução, seja onde ele estiver, ele precisa ter essa ideia. A desconstrução da família, ela pode-se dizer que está voltada para a destruição da sociedade. A construção, a valorização da família traz uma valorização, uma construção para a sociedade. Então, o título da lição quer dizer o seguinte: o dirigir, o caminhar, o direcionar do cristão, ou seja, aqueles que seguem a Deus, que lê a palavra, procura saber o que Deus quer e tem um relacionamento com Deus, né? Ele está intrínseco dentro da célula máter que é a família, que é constituída de um homem, de uma mulher e seus descendentes, certo? E aí o verso de número 22 do capítulo 5 vai dizer assim, ó: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A palavra submissão é estar sob a mesma missão, ou seja, debaixo da mesma missão.
A Adão, ou seja, ao homem, foi dado uma autoridade, uma missão e uma autorização para ele governar esse mundo, governar a natureza, governar os animais, cuidar da terra. Então, ao homem foi dada essa missão. E Deus, vendo que o homem estava só, sem um companheiro da sua espécie, ele criou a mulher para ser ajudadora. Então, a missão não é diretamente da mulher, mas a missão é do homem. A mulher é apenas uma auxiliadora. Mas quando a mulher auxilia a esse homem, ou seja, a submissão está debaixo da mesma missão, quer dizer que ela assume essa missão como adjuntora do seu esposo, sendo que ele é o principal e ela a sua ajudadora. Não tem nada a ver com a submissão aqui da Bíblia, não tem nada a ver com desprezo, com desvalorização da mulher, como desapreço, como qualquer coisa que o valha, qualquer coisa nesse sentido que traz uma desvalorização da mulher. Não. Submissão aqui está querendo se referir, sim, a uma autoridade sobre a mulher, mas para uma missão em conjunto, aonde o maior responsável é o homem. Ao homem foi dado, então, essa missão e à mulher foi dado essa submissão, tá? Então, Deus estabelece para cada família um cabeça, alguém que está à frente da missão. Então, isso ficou estabelecido por Deus, no caso de família, ao homem ser o condutor. O homem ele é o cabeça, ele é aquele que dirige, ele é aquele responsável pela manutenção do lar, pelos recursos. Isso está ligado a um outro assunto que a gente não vai entrar aqui, mas apenas para entendermos essa parte. E a mulher, ela está ligada a gerar filho, a ser submissa ao marido, a ser adjuntora, a ser conselheira, a ser participante dos assuntos do lar, mesmo as decisões do marido, ela também participa, não como uma voz ativa, como uma voz passiva, mas de grande importância. E em muitos casos, a voz ativa de uma mulher sábia passa a ser a voz passiva de uma mulher passa a ser a voz ativa, ou seja, apenas aquele aconselhamento, aquela intuição que a mulher tem, aquele direcionar, e quando ela tem um bom relacionamento com seu esposo, o esposo passa a se direcionar de acordo com o que a mulher traz de decisão, sendo que a responsabilidade final é do pai, né? É do esposo, do pai, do marido ali naquele lar. Aí ainda no versículo 22, ele fala a questão da sujeição em amor. Se sujeitar, há vários tipos de sujeição. Por exemplo, quando você é um escravo, você se sujeita por quê? Porque você é preso, porque você não tem para onde ir, porque existem leis que te prendem. Se sujeitar a uma prisão, por exemplo, quando você comete um crime, você se sujeita obrigatoriamente porque você está sendo punido. A sujeição aqui da mulher ao homem não é nesses termos, mas sim sujeitar à autoridade de Deus, não é nem do homem. Se a gente for colocar de uma forma, uma visão mais ampla, ela na realidade está se sujeitando ao homem, mas não está. Mas de uma forma direta, mas indiretamente ela está sujeitando a Deus, porque a ordem de Deus para o homem e a ordem de Deus para a mulher. Então, quando a mulher se sujeita ao homem, ela está se sujeitando ao próprio Deus. E quando as coisas são feitas para o nosso Deus, nós que somos cristãos, que somos convertidos, que conhecemos o amor de Deus, que conhecemos o amar de Deus, o agir de Deus em amor, nós
fazemos todas as obrigações, obediência a Deus com amor. Nós, no caso da mulher, se sujeita ao seu esposo por ordenança de Deus em amor. Sujeição é amor, ou seja, está sujeita por prazer, por praticar, por agradar a Deus. Então essa sujeição, ela é sujeição em amor. A Bíblia, ela na antiga aliança, fala a respeito do sistema patriarcal. O sistema patriarcal, esse é um assunto, parece um pouco polêmico devido às interpretações. Mas o sistema patriarcal, Deus coloca o homem como cabeça do lar. Patriarcal porque o pai rege o lar. É bem verdade que épocas passadas isso era muito mais pontual que hoje. Aliás, hoje o sistema patriarcal ele está se sucumbindo. Mas o sistema patriarcal, o pai ele era o cabeça, a mulher era tão, digamos assim, um valor bem menor, tanto que a Bíblia fala que o homem comanda o lar e os seus filhos são submissos a esse pai. Quando esse filho resolve se casar, a Bíblia fala, deixará o pai e mãe uniciar sua esposa e será uma só carne. Então, ao filho está afadado a quando ele vir a contrair um matrimônio, passar então de comandado para comandante, ou seja, ser o cabeça do lar que ele vai contrair. Tanto é que, então, que fica claro o seguinte, que o filho ele está na família do pai e da mãe. Quando ele casa, quando ele passa a ter a seu próprio lar, ele passa a ser o cabeça, então ele se desliga dessa família, no sentido família, passa então a ser só parente e ele estabelece uma nova família onde ele é o cabeça. Então, para o homem, o destino é esse. Mas e para a mulher? A mulher nunca vai ser o cabeça na questão do sistema patriarcal. Verdade? Então, a mulher, ela precisa sempre estar na submissão nesse sentido. Ao homem também, devido ao pecado, foi-lhe dado o gerar recurso, o ser provedor. Então a mulher não, biblicamente, a mulher não tem que prover nada. Então por isso que as nossas gerações passadas, era muito comum que o homem trabalhasse e a mulher ficasse em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, sendo conselheira, sendo ajudadora, sendo aquela instrutora, aquela que ensina os seus filhos. Então, esse sistema deu muito certo. Porém, com o passar dos anos, o que acontece? Devido à sociedade evoluir, então a mulher resolveu, parte das mulheres resolveram correr, o que ela chama de correr atrás dos seus direitos. E aí veio o feminismo para contrapor a Bíblia no seu masculino, porque a visão feminista acredita que a Bíblia seja machista, o que não é verdade, muito pelo contrário. Quem lê a Bíblia e conhece, sabe que a Bíblia, apesar de ter esse sistema patriarcal, ela valoriza e muito as mulheres. Mas a mulher, então, ficou com essa parte. Então, hoje, a mulher trabalha fora, ajuda o marido. O que acontece? Isso, em parte, é muito salutar, é muito benéfico. Em parte, não. Quando é e quando não é. É bom porque a mulher ela traz uma desenvoltura,
A mulher não precisa, a mulher cristã que conhece a Bíblia, não precisa trabalhar fora para mostrar o seu valor, para mostrar que é melhor que o homem. Até porque, biblicamente, ela não é melhor que o homem, e, biblicamente, o homem não é melhor que ela. É submissão, estar sob a mesma missão, juntos. Os valores são iguais. A Bíblia condena o machismo e a Bíblia condena o feminismo. A Bíblia sempre, em todos os aspectos, não só nesse assunto, vai sempre convergir para o centro, para o equilíbrio. Então, a mulher tem muito valor na palavra de Deus. Então, as mulheres vieram a trabalhar e ajudar o seu esposo nas finanças. Beleza. A Bíblia nada contra a mulher hoje trabalhar e ter o seu próprio sustento. Qual o problema? O problema é quando esse casal resolve ter filhos e vai crescer a família. Aí entra o sistema patriarcal, a esposa precisa estar com os filhos. Então isso é uma coisa que tem que ser bem conversado. O casal pretende ter filho, saiba que quando ter os filhos é necessário uma presença materna. Essa ausência por conta do trabalho ou por conta de qualquer outro motivo, vai desconstruir a família. Por quê? Filhos são, digamos assim, instruídos por babás, por professoras de creche, por vizinhos, por terceiros que terceirizam o seu trabalho como cuidadora, e a criança passa a não ter mais a referência de família, vai crescendo sem a referência de mãe, a ausência da mãe. Ao pai já é natural, porque a mãe supre a ausência do pai durante os momentos de trabalho. Porém, o pai também é de suma importância, mesmo estando cansado, chegando no trabalho, dar devida atenção ao filho, dar uma compensação dessa sua ausência, e a mãe compete explicar essa ausência que é muito necessária, mas ela está ali do lado. Mas quando está todo mundo trabalhando, isso cria um paradoxo, acaba tendo uma desconstrução do lar. Então essa é uma coisa que tem que ser muito pensada, muito analisada, entendeu? Para que a coisa ande. Algumas irmãs da fé casaram, trabalhavam, casaram, continuaram trabalhando, depois resolveram ter os seus filhos, então se abdicaram do trabalho para ser mãe, para ser do lar durante um tempo, e depois voltaram à atividade quando os seus filhos já respondiam por si, já tinham uma certa maturidade. O tópico 2 vai nos falar, e a gente tem que começar a correr, que o tempo está passando rápido. O tópico 2 vai nos falar do amor ágape. Está no versículo de número 25, quando diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui cai todo o mito de machismo da Bíblia. Por quê? Deixa eu explicar algo para os irmãos, em termos de homem, em termos de mulher. Seria muito vago a Bíblia falar assim: mulheres, amai os seus maridos como Cristo amou a sua igreja. Por quê? Vou explicar. E ao marido seria muito vago ao marido falar assim: sede submisso. Seria muito vago. Por quê? Porque o homem, ele tem uma capacidade de submissão. É por isso que muita gente galga lugares nas empresas, quando é submisso, quando é inteligente, quando sabe se portar. Porém, o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de amar. Você que é jovem e está procurando um esposo para casar, que pretende construir uma família, saiba de uma coisa: quando o rapaz te ama, ele é capaz de tudo. Ele vai fazer de tudo por você. Se possível, ele vai tirar o casaco, jogar na lama para você pisar em cima, para não pisar na lama. Ele vai te dar carinho, vai te dar amor, vai te dar atenção, vai te dar construção, tudo que a mulher quer. Vai conversar com você, vai te ouvir, vai falar contigo, vai idealizar contigo. Por quê? Por causa do amor. Tá certo? Agora, se ele não ama,
E aí algumas moças falam assim, eu vou casar e ele vai passar a minha mão. Não cai nessa ilusão, porque o homem não tem essa capacidade. Muito provavelmente o seu relacionamento vai ficar fadado, possivelmente, a uma desconstrução, a um término, porque o homem tem essa dificuldade. Já a mulher é exatamente o inverso. O problema da mulher é ouvir a palavra submisso. Toda vez que eu ouvir a palavra submissão, sujeição, já leva para o machismo. E já falei pela Bíblia que não é isso. Tá? Então a mulher tem a dificuldade de ser submissa. Então Deus fala com que a mulher seja submissa ao homem, porque sendo submissa ao homem, está submissa a Deus, ou seja, debaixo da mesma missão que Deus quer que ela tenha juntamente com o homem, ou no caso, com o seu marido. Tá? Então aqui cai toda a mito de que a Bíblia é machista, porque Paulo escreve assim na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 25. Maridos, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, de que forma que Cristo amou a sua igreja? Num termo que nós vamos falar daqui a pouco, o amor submisso, o amor sacrificial, perdão. Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a vida por ela. É isso que o homem precisa ter. Amar a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela. Se o homem chega nesse patamar de amor, que é o amor ágape, é o amor de Deus, com certeza ele irá fazer essa mulher, não irá fazer, né, mas estará feliz juntamente com essa esposa, e essa esposa estará feliz juntamente com esse esposo, porque o amor ali vai reinar. Muitas das vezes a mulher casa e de fato não ama aquele homem, porém o amor daquele homem, quando de fato ele ama verdadeiramente, ele consegue trazer uma estrutura no casamento, porque a mulher não ama o homem, casa com um homem que não ama, mas ela vai receber carinho, vai receber atenção, vai receber presentes, vai receber diálogos, vai receber romantismo, vai receber apreço, vai receber N situações. O que vai acontecer? Aquele ser que a mulher tem a capacidade de vir amar, com todos esses presentes desse homem, com certeza ela vai vir amar esse homem. Então, esse é um mito quando diz a respeito do machismo, porque ele está falando aqui que a missão do homem em relação à esposa é muito mais difícil. É muito mais difícil você dar a sua vida, que aí termina tudo, do que ser submisso e viver. Então, para o homem, a tarefa ficou muito mais árdua. Então, se você for analisar por esse prisma, você vai ter uma ideia, então, inversa de que a Bíblia, então, é machista. Mas não é verdade. A Bíblia apenas coloca cada um na sua posição e traz o equilíbrio. É importante falar que esse amor é o amor ágape. No original bíblico existe pelo menos 4 tipos de amor, né? O eros, o philos, o storge e o ágape. Aqui é o amor ágape. A gente não vai falar sobre cada um, mas vai se ater a 2, que é o que importa aqui pra gente no momento. É interessante que o amor eros está ligado a gênero, mulher e homem. Tá? Então, esse amor, ele é limitado, entendeu? Ele pode vir a se sucumbir com o passar dos anos, com a repetição, com, né, a falta de uma criatividade, né, a falta do romantismo. Ele pode vir a sucumbir. O que acontece quando não existe o amor ágape? Quando não existe o amor ágape e o casamento é construído no amor eros, ele pode sofrer por conta disso. Porque quando você é jovem, quando é casado de pouco, ele está em franco aceleramento. Depois ele gradativamente vai pisando no freio, vai desacelerando
até pode vir a se extinguir. Então, depois de um tempo de casado, o que ocorre com o casal? Eles passam a ter um relacionamento através do storge, que é um amor consanguíneo. É um amor de pai para mãe para filho, de filho para pai, de filho para mãe. É um amor consanguíneo, é amor do sangue ali. E a Bíblia fala que quando o casal eles contraem o matrimônio, eles se tornam uma só carne, né? Então há um pacto de sangue ali. Então nesse pacto de sangue eles contraem com o tempo também o amor estorge. Por quê? Porque com o amor estorge, ele com o tempo, às vezes até acaba o eros, mas aí eles têm, já vê um ou outro como um companheiro, como um amigo, como um instrutor, como um parceiro, então ainda consegue, ainda manter o amor. Mas o ideal bíblico, quando Deus fala, maridos, amai a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, é que nós devemos ter o amor ágape. E aí é uma coisa mais profunda e complexa. Por quê? Para se ter o amor ágape ele vem de Deus. Deus precisa estar no centro desse casamento. Aí está o verdadeiro sucesso do casamento. Mas é bom salientar que o casamento é uma instituição muito complexa, o relacionamento homem-mulher é muito complexa. Também o amor ágape não vai garantir que essa união vai dar certo para a vida toda. Porém, com o amor ágape, a possibilidade, a probabilidade de irmos até o fim desse casamento, ela é muito, 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 muito maior. Não é verdade? Então, eu convido você pode parecer uma redundância, né? Eu convido você a convidar Deus para o seu matrimônio, para entrar na sua casa e para reger sua família e colocar cada um na sua devida, digamos assim, posição. O tópico 3 vai nos falar do capítulo 6, verso 1 e 2, que fala assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, verso 1 e 2. Eu queria falar aqui sobre honra. O que é honra? O que é honrar? O que é honrar a Deus? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar alguém, né? A honra, ela tem alguns princípios, né? O que é honra? Ela é honestidade, ela é dignidade, ela é valentia, tá certo? Então, o fato de você honrar alguém, você pode ser uma questão de homenagear, de falar de como aquela pessoa é digna de receber aquela homenagem, de falar sobre os atributos humanos daquela pessoa que faz ela um ser diferente, pontuar sua capacidade, até ter uma certa admiração. Sim, é válido, é muito bom, isso é honrar. Honrar pai e mãe é isso, é você respeitar, é você estar sob a autoridade do pai e da mãe, é você não questionar, é você estar presente, é você amar, é você cuidar, é você ter zelo, é você defender. Então isso é você honrar alguém. Quando você honra alguém, a questão da honra, você também tem um retorno de ser honrado, porque você construiu isso na sua vida. Mas vamos falar aqui sobre os filhos, né? Os filhos aqui que fala no verso de número 4. Sim, nós lemos, né? Depois ele vai falar sobre no caso aqui, sobre os filhos. E nós falamos aqui sobre o relacionamento pai e filho. Agora, relacionamento aos filhos. Vós,
pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, essa questão da ira. Ao filho cabe obedecer em tudo aos pais, isso é verdade, por uma questão de justiça. Por quê? Porque a vida é um ciclo, né? O filho, o pai e a mãe, principalmente a mãe, se anula. Quantas noites a mãe deixou de dormir, preocupada com o bebê não chorar, sem ainda beber? Quantas vezes ela dormiu tarde ou ficou insônia porque o filho não chegava do trabalho, da faculdade, com a preocupação? Tem todo o zelo. Esse ciclo ele muda. Chega um tempo de que essa passa a ser a função do filho em relação aos pais, né? E a gente tem que ter como filho a visão da autoridade também dos pais. Essa autoridade é dada por Deus, né? E essa autoridade também ela transcende a cultura. Existem certas culturas que os pais perdem essa autoridade, mas a palavra de Deus está acima de certa cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos eles costumam eles costumam na faculdade, quando o jovem vai para a faculdade, às vezes vai para outro estado, então eles fazem o que nós chamamos de república, onde vários jovens vão conviver juntos. Então ali eles estão longe da autoridade do pai, longe do aconselhamento, longe de uma orientação. Então eles estão à mercê da vida, ou seja, estão vulneráveis a experiências negativas. Experiência traz ensinamento, mas muitas das vezes também traz perdas irreparáveis. Perdas essas, às vezes, nunca mais se recuperam ou levam uma vida inteira para se recuperar. Então, essa cultura é uma prática que vem também desconstruir a família, porque o jovem imaturo ele precisa de uma autoridade, ele precisa de um aconselhamento. Bom, aqui no Brasil não tem muito esse hábito, embora existe também essa prática, porém não tem muito esse hábito, né? Mas nós precisamos entender que é necessário que o filho que não constitui uma outra família, ele faz parte da mesma família, de pai e mãe. Então, o interessante é que ele fique com os pais, morando com seus pais e sendo o ajudador dos seus pais, e depois vai ter até, de certa forma, né, depois no caso dos pais muito idosos, eles passam a ter até uma autoridade sobre os pais, no sentido de cuidar, de zelar, porque quando a idade é muito avançada, isso torna difícil para essas pessoas idosas realizar certas tarefas. Então eles passam a ser responsáveis e como responsabilidade vem a autoridade, né? A questão desse versículo que eu leio, os pais não provocar ira, né? Por quê? Porque provocação gera ira. Provocação gera ira. Por exemplo, a questão da punição aos filhos. A Bíblia, em momento nenhum, ela é contrária à punição nem à disciplina, muito pelo contrário. Provérbios fala para fustigar os seus filhos com vara, é bíblico. Precisa ser realmente corrigido para ajudar a formar o caráter de um homem e de uma mulher digna futuramente. Contudo, é necessário que a gente tenha esse equilíbrio para chegar e fazer essa disciplina. Em primeiro lugar, a criança ela precisa saber o motivo por que está sendo disciplinada. Muitas crianças apanham sem sequer saber. Isso pode trazer uma revolta, pode trazer sim, um prejuízo até psicológico, né? Contudo, o pai tem todo o direito e deve, biblicamente, ele deve corrigir sim seus filhos e instruir ele. Você está apanhando por isso, por aquilo, por outro. Existe um outro adendo aí. Também a diferença de crianças para crianças. Existem crianças
que você consegue discipliná-la apenas no conversar. Outras não. Aí você tem que saber o seu filho. Se você conversa, ele te ouve, não é necessário fustigar. Mas se você conversa e só no diálogo ele não te atende, então é necessário uma disciplina, uma punição, né? E quando você, por exemplo, espanca o seu filho, você está criando um monstro. Por quê? Porque o espancar, o pai e a mãe não tem direito nem para o filho, nem para ser humano nenhum. Pior que seja, biblicamente falando, ele não deve ser acometido de um espancamento. Principalmente uma criança que é indefesa. Então você que é pai e mãe, o conselho que eu te dou, que na hora da ira, da raiva, entendeu? Dá um chute na parede, dá um soco na parede, vai pra rua, sai de casa, entendeu? Quando passar a tua raiva, aí você volta e disciplina o seu filho. Porque na hora da ira, com certeza, você vai ultrapassar os limites. Muitos têm até a opção de não, quando fica muito irado, nem punir esses filhos, certo? Então, é de suma importância que haja a punição, mas não provocar ira. Por quê? No caso do espancamento, você vai levar o seu filho a ter uma visão de pai como um monstro, né? E o tempo aqui é escasso, esse é um assunto mais polêmico, precisaria de tempo, vou apenas tocar a questão também da pedofilia paterna. A pedofilia é crime, deve ser denunciado, deve ser realmente punido. Ah, mas ele é pai, deve ser punido. A criança, para terminarmos, a criança, ela tem a visão do pai e da mãe, principalmente quando é pequena, daquele que ama, daquela que protege, daquela que resguarda, daquela que ensina, o super-herói, a super-heroína. E quando elas são violadas, de quem ela espera o amor, a proteção, o carinho, a segurança, ela é violada, imagina para o resto da sociedade. Então você com certeza vai criar um monstro. Estudos mostram que crianças violadas tendem a futuramente ser violadoras. Então, precisamos dar um basta nisso. Precisamos punir e não permitir isso de forma nenhuma. Quanto ao agressor, é uma coisa muito complexa, porque nós até falamos no grupo, ele pode ser, em geral, é uma questão de libertação, uma doença espiritual, né? Que quando é a doença espiritual, ela atinge todas as áreas do ser humano, tanto a emocional como a física. Então ela precisa primeiro ser liberta e ser tratada com acompanhamento também. Tá bom, meus amados? Então fica aqui essa aula, esse trimestre de Efésios é a minha última aula. Semana que vem nós estaremos entrando com a primeira lição de Ezequiel, né? E todos estão convidados. É um livro profético, é um homem singular, um homem que teve um ministério profícuo, muito, muito bom o ministério de Ezequiel. Nós vamos aprender muito, com certeza. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, o seu ok, compartilhe, comente, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.